Bom dia, pessoal. Alô, segundo ano. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia de aula de matemática 1. Vamos para a segunda parte do binômio de Newton. Na semana passada, a nossa aula tratou de um dos dois problemas que a gente vai tratar com relação ao binômio de Newton. Na semana passada, a gente falou sobre o desenvolvimento do binômio de Newton. Então, a gente trabalhou toda a aula para chegar à conclusão de como seria possível, de uma maneira geral, desenvolver um binômio de Newton, certo? Hoje, segunda parte, nós vamos resolver outro problema. Dado o desenvolvimento do binômio de Newton, independente do tamanho dele, de repente eu vou precisar achar apenas um dos elementos desse desenvolvimento. Esse é um problema particular aí. Na verdade, o que acontece? Nós temos binômios de Newton com expoentes mais altos. Imagine um binômio de Newton com expoente 15. O desenvolvimento desse binômio de Newton tem 16 termos. Vai ser um negócio meio chato fazer o que a gente fez semana passada, desenvolver termo por termo. Então, nesse tipo de binômio, o que vai acontecer é que o problema ele não vai pedir para você desenvolver, ele vai pedir para você determinar um daquele monte, entre aquele monte de termos que a gente vai ter no desenvolvimento, ele vai pedir para você achar um deles. Esse aí é o nosso problema de hoje, é o problema do termo geral do desenvolvimento do binômio de Newton. Vamos lá? Então, o nosso trabalho todo na semana passada foi para chegar nisso aí. A gente tem que a enésima potência de x mais a vai ser desenvolvida através dessa expressão aí, que contém termos, em que nós temos os elementos da linha do triângulo de Pascal de numerador n, todos eles, ou seja, do n por 0 ao n por n. E aí nós temos os dois termos do binômio, o primeiro x, o segundo a, e o expoente do primeiro termo, que é o x, vai decrescer de n até 0, e o expoente do segundo termo, que é o a, vai crescer de 0 até n. E aí nós chegamos a essa expressão aí que nós chamamos de teorema binomial. A gente pode usar esse resultado para desenvolver qualquer binômio de Newton. Ok? Bom, tem as reticências aí no meio da história. O que são essas reticências? O que significa essas reticências aqui? Significa que eu tenho um monte ali de termos que eu não enumerei, até porque eu não sei quem é n, Mas, por exemplo, se o meu n fosse o número 14, por exemplo, se eu tivesse x mais a elevado a 14, então eu já sei, por tudo que a gente conversou na semana passada, que esse desenvolvimento aí, ele teria 15 termos. Afinal de contas, eu teria aí todos os binomiais do 14 por 0 ao 14 por 14, num total aí de 15 binomiais, é a linha do 14 no triângulo de Pascal, e nós teríamos 15 termos no desenvolvimento desse binômio. O grande barato aí é que todos esses termos, eles têm as mesmas características. Eles têm um binomial da linha do triângulo de Pascal, eles têm uma potência do x e eles têm uma potência do a. Todos eles. Se você olhar aí, você vai ver, todos os termos têm o mesmo jeitinho. Um binomial, que é um binomial da linha do triângulo de Pascal, uma potência do x e uma potência do a. Então, se eu pensar nisso aí, abrir um buraquinho aí para escrever mais um termo no desenvolvimento desse binômio, eu vou querer escrever aí um termo genérico. Eu vou querer escrever um termo
em que seja possível representar todos os termos desse desenvolvimento aí, já que todos eles têm a mesma característica. Todos eles têm um binomial, todos eles têm uma potência de x e todos eles têm uma potência de a. Bom, não vou fazer muito mistério, vou dizer que eu preencheria esse espaço aí com esse termo verdinho aí. Vamos analisar esse termo verdinho. Bom, como eu estou tentando generalizar, eu não sei qual é, né, em que posição, né, do meu desenvolvimento esse termo está. Então, eu não sei qual é o denominador do meu binomial. Eu sei que o numerador é n, né, mas o denominador, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o n. Então, ele é um denominador qualquer. Se ele é um denominador qualquer, ele é um p. Então, o meu binomial aí é um binomial n por p, certo? Mas a gente sabe que tem também uma potência de x e tem uma potência de a. Bom, aí vamos analisar o que acontece em todos os termos com a potência do x. Se você reparar direitinho, ó, se a gente fizer a diferença entre o numerador e o denominador, né, do binomial, a gente vai encontrar o expoente do x. Ó, se eu vier aqui no primeiro, ó, e fizer n menos 0, dá n. Se eu vier aqui para o segundo e fizer n menos 1, está aqui, ó, expoente do x, n menos 1. Certo? Se eu vier aqui, ó, no terceiro, n menos 2, está aqui o expoente do x, ó, n menos 2. Isso aí já é suficiente para imaginar que no próximo termo do desenvolvimento, onde estaria ali o n por 3, o expoente do x seria n menos 3. Certo? Tanto que aqui no último, ó, eu tenho n menos n, 0, que é o expoente do x. Ok? Já o expoente do a é mais fácil de observar ainda. Observe que o expoente do a coincide com o denominador do binomial do termo. Né? Aqui no primeiro termo, o denominador do binomial é 0. Está lá, o expoente do a é 0. O segundo termo, o denominador é 1. Está lá, o expoente do a é 1. Não é isso? O último aqui, ó, o penúltimo, o denominador é n menos 1. Está lá, ó, o expoente do a, n menos 1. Né? E no último, o denominador é n, então o expoente do a também é n. Então, se eu tenho um termo qualquer, cujo binomial é o n por p, é justo, então, afirmar que o expoente do x é n menos p, né? A mesma continha que a gente fez em todos eles, n menos p, e o expoente do a, p. Está aqui, n menos p e p. Ok? Então, esse cara verdinho aí, ele tem a cara, né? A carinha de todo e qualquer termo do desenvolvimento desse binômio de Newton. Né? Isso aí, quando a gente generaliza os termos, né, de uma sequência, né, ou de um desenvolvimento, a gente consegue, nessa generalização, a gente diz que achou um termo geral para aquilo ali. Isso já aconteceu lá quando a gente estudou PA, quando a gente estudou PG, não é isso? Então, esse cara verdinho aí é o termo geral do binômio de Newton. E ele pode representar qualquer um desses termos aí do desenvolvimento do binômio de Newton. E olha, a primeira coisa que a gente pode fazer para aproveitar isso aí é escrever esse teorema binomial de uma maneira mais compacta, para não escrever tudo isso aqui, ó. Para não escrever tudo isso, se a gente usar o termo geral, a gente pode escrever isso aí de uma forma bem compactazinha. Por quê? Porque, na verdade, o desenvolvimento do binômio de Newton nada mais é do que o somatório de termos, todos eles com essa carinha aqui. Certo? Então, todo esse teorema binomial enorme aqui,
poderia ser escrito simplesmente assim. Tá lá, ó. O que é o x mais a elevado a n? É o somatório, a gente já falou sobre essa simbologia aqui, né? De todos os termos gerais aí do meu binômio, de todos os termos, né, do meu binômio, representados por esse termo geral, claro, onde o p é o denominador e ele varia de 0 a n. Então, isso aqui é, sim, uma maneira interessante aí da gente escrever, né, o teorema binomial. Aí, fazendo aqui rabisco aqui, ó, ficando bom. Tudo bem, galera? Então é isso. E detalhe, isso aí já foi a primeira aplicação do termo geral. Agora, imagina um binômio de Newton com um expoente enorme, 20, né? Eu posso, de repente, pegar um binômio desse e pedir para, olha, eu quero saber qual é o 11º termo do desenvolvimento desse binômio de Newton. Então, eu quero um termo. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar a cara de todos os termos do desenvolvimento desse binômio de Newton, que é o termo geral. E vou atrás do denominador do meu binomial, né? Esse denominador aqui do meu binomial, no termo que eu quero, ele vai ser fundamental. Ele é que vai matar todas as charadas. Tá certo? Olha, eu trouxe para a aula 2 exemplos, 2 exercícios da apostila. Um, assim, bem palpável, bem legal, e um outro mais quentinho, mais salgado. Mas a gente vai devagar e vai entender tudo direitinho. Tá bom? Vamos lá? Olha, tem muita gente que diz que binômio de Newton é difícil, mas isso é fake, galera. É fake, é caô, porque o binômio de Newton é só você ser organizado que você não tem por que errar. Tá bom? É uma algebreirazinha e tal. Vamos ver como é que fica. Vamos lá para os exemplos, então? Ok, galera. Vamos lá, exemplo 1. Aí, ó. Considere o binômio x mais 1 sobre x ao quadrado na sexta potência. Esse é um binômio de Newton cujo desenvolvimento tem 7 termos. Não é isso? Se o problema fosse desenvolver esse binômio de Newton, seria um problema enjoado, chato, né? Muita coisa para fazer. Ainda bem que não é, né? Não é o caso, né? Ele quer que a gente, dentre esses 7 termos aí do desenvolvimento desse binômio, a gente pesque, pince alguns termos aí. Sempre que o meu problema for nesse sentido, né, de considerar, de pegar algum ou alguns termos só do desenvolvimento do binômio de Newton, a gente precisa trabalhar com o termo geral do binômio de Newton, certo? Então, é a primeira coisa a fazer, dependente aí do que ele vai pedir, vamos lá, termo geral do binômio. A gente sabe que, de uma maneira geral, o que a gente vai fazer sempre é pensar no binômio de Newton como um somatório, não é isso? De termos que contêm todos os binomiais da linha de numerador n, que no caso é o expoente do binômio, no caso aí expoente 6, então a linha do 6, todos os binomiais da linha do 6, ou seja, do 6 por 0 ao 6 por 6, por isso a gente escreve aqui, né, que p varia de 0 a 6, né? Temos que considerar todas as potências do primeiro termo do meu binômio, no caso x, e essas potências todas elas serão representadas pela diferença entre numerador e denominador de cada binomial, de cada termo, certo? E as potências do segundo termo do nosso binômio, que sempre serão iguais
ao denominador do nosso binomial. Então, se eu estou aqui com um binomial de denominador P, então o expoente da potência ali do segundo termo sempre será esse P. Isso vai acontecer em todos, veja bem, gente, em todos os problemas, em todos os binômios que a gente for calcular, que a gente for determinar o termo geral desse binômio, certo? Bom, o que vai acontecer a partir daí é álgebra, né? A gente usar aí algumas propriedades das potências para transformar esse termo aí que tem x, tem mais de um x aí na história, numa única potência de x. Então, quer dizer, o próximo passo seria, tá lá, ó, lembrar, né, que o inverso de x ao quadrado é x elevado a menos 2. São a propriedade das potências, não é isso? Você inverte a base e muda o sinal do expoente. Só isso que eu fiz nessa passagem. Na próxima passagem, bom, aí eu vou lembrar de outra propriedade das potências, que é aquela que diz que potência de potência a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Então, temos x aí elevado a menos 2p. E, por fim, lembrando que se a gente tem um produto de potências de mesma base, a gente mantém a base, soma os expoentes, daí vamos encontrar o termo geral desse binômio, é o somatório de binomiais do tipo 6 por p, onde p varia de 0 a 6 e o x vai sempre aparecer elevado a 6 menos 3p, né, que é o resultado da soma aqui dos expoentes. Então, qualquer termo que eu procurar, qualquer termo que o problema me pedir, é um termo que tem essa carinha aqui, certo? Isso é o termo geral do binômio, inclusive isso responde o item B da questão. Bom, mas vamos lá, vamos para o item A. Bom, no item A eu quero encontrar o termo médio do desenvolvimento desse binômio. Isso faz todo sentido, porque se o expoente do binômio é 6, isso quer dizer que o desenvolvimento desse binômio tem 7 termos, né? Tem uma quantidade ímpar de termos. Se eu tenho uma quantidade ímpar de termos, existe um cara que está no meio. Tenho 3, 3 e 1 no meio, 7. Então, é esse cara, esse termo central que eu quero descobrir. Veja bem, para eu determinar qualquer termo desse binômio, eu só preciso saber o seguinte: quem é o P? Se eu sei quem é o P, eu sei quem é o termo, certo? E aí a gente vai pensar assim, olha o nosso raciocínio. Se o expoente do binômio é 6, então o desenvolvimento desse binômio tem 7 termos. Acabamos de falar isso. Assim, o termo médio desse desenvolvimento é aquele em que P é igual a 3. Vamos entender esse P igual a 3. Veja bem, eu começo lá pelo 6 por 0. Não é isso? Depois vem o termo em que eu tenho o binomial 6 por 1. Depois 6 por 2. O quarto termo, que é exatamente o que a gente falou, que é o termo central, vai ter o 6 por 3. Né? Então, aqui no lugar do P, né, está o 3. Então, o termo que eu estou procurando, o termo médio, vai ser esse cara aí, ó. É binomial 6 por 3 multiplicado por x elevado a 6 menos 3 vezes 3. Ou seja, é só pegar o termo geral e substituir o P por 3. Fazendo as continhas, né? Se a gente calcular esse binomial, se você não memorizou ainda, ele é igual a 20. 6 por 3. Só usar a formulazinha, se você não lembra. Formulazinha das combinações, né? Agora, a gente tem essa expressão aqui, 6 menos 3 vezes 3, 6 menos 9, né? Então, a gente tem o 20x elevado a menos 3. Esse é o termo médio do desenvolvimento desse binômio de Newton. Ok? Show de bola!
Vamos lá. Item B. O termo geral foi encontrado anteriormente. Está aqui, a gente já fez, né, já resolveu ele aqui embaixo. Está aí, vamos só reescrever o termo geral. É o somatório de binomiais do tipo 6 por P, P variando de 0 a 6, multiplicado por x elevado a 6 menos 3P. Bom, já o item C pede o termo independente de x. Quando ele pede o termo independente de x, o que ele está sugerindo? Ele está sugerindo que ao desenvolver, né, o binômio, esse binômio de Newton aí, entre os seus 7 termos, existe um que o x não aparece. Mas o que significa o x não aparecer? Significa que o x estaria elevado ao número 0. Então, se eu quero encontrar o termo que é independente do x, eu preciso fazer com que no meu termo geral o expoente do x seja 0. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar que o 6 menos 3P, que está aqui, ó, que é o expoente do x, seja 0. Nesse caso, o meu termo será independente de x. Só que se 6 menos 3P é igual a 0, não é difícil a gente concluir que P deve ser 2. Então, o termo que é independente do x vai ser o termo em que P vale 2. Então, é só eu pegar o termo geral e, no lugar do P, colocar 2, que eu vou encontrar o termo que eu quero. A questão é sempre essa, gente. É encontrar, é descobrir quem é o P. Se eu sei quem é o P para aquele termo que eu estou procurando, acabou, é só fazer conta. Legal? Então, para P igual a 2, a gente vai ter isso aí, ó. 6 por 2, não é isso? X elevado a 6 menos 3 vezes 2. Claro, o expoente do x vai ser 0. Calculando o 6 por 2, a gente chega aí no 15. Usa a formulazinha se você não memorizou ainda. O x elevado a 0 a gente não precisa escrever, e daí a gente chega ao termo independente do x, ou seja, um dos 7 termos do desenvolvimento desse binômio seria só 15. Termo independente de x, ou, como alguns gostam de chamar, coeficiente independente. Ok, galera? Então, esse aí foi o primeiro problema. A gente usou bem diretamente o termo geral. Na verdade, não tem para onde correr. Por mais que tentem complicar a sua vida, sempre vai ser isso, né? Mas a gente vai ver no próximo problema que quando alguém quer complicar a sua vida, consegue. Por mais que você generalize, por mais que você entenda, né? Tem gente que gosta de complicar. E aí, na apostila de vocês, tem um problema, tem uma questão, virou um clássico aí do ITA, né? Dos vestibulares do ITA, que eu trouxe para a gente discutir aqui nessa nossa aula, e espero que eu consiga, né, mesmo aqui à distância, né, fazer com que você entenda a resolução dessa questão. Questãozinha meio salgada, mas a gente chega lá. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Tá aí, ó. Tá aí a questão. O termo independente, eu quero o termo independente de x, ó, mesma coisa do item C da questão anterior. Eu quero, eu vou considerar que o desenvolvimento desse binômio esquisitão aí, expoente 12, né, tem 13 termos, eu vou imaginar, vou acreditar que um desses 13 termos é independente do x. Eu vou atrás desse cara. E você vem comigo. Tá bom? Vamos lá. O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente precisa escrever o termo geral desse binômio. Vamos lá?
A primeira linha é sempre a mesma coisa, gente, ó. Não muda. Isso vai ser um somatório. Se o expoente do binômio é 12, então vamos ter binomiais da linha do 12, ou seja, binomiais do tipo 12 por P, P variando de 0 a 12, para garantir que eu estou pegando a linha toda do triângulo de Pascal. Vou pegar o primeiro termo do meu binômio. Veja bem, vou pegar o primeiro termo e vou elevar a 12 menos P, porque é sempre a diferença entre o expoente, né? Sempre a diferença entre o numerador e o denominador do binomial. E vou pegar o segundo termo e vou elevar a P, que é sempre o denominador do binomial. Ah, Max, mas esse aí é menos. Não vamos esquentar a cabeça com menos. Olha, já vou dar a dica do menos. A gente sempre vai atrás do valor do P, certo? Esse menos, se eu considerar se ele aí, seria um menos 1 elevado a P também, certo? Esse menos 1 elevado a P, a gente sabe, se P for par, isso vira 1. Se P for ímpar, continua menos 1. Então, a única coisa que eu preciso lembrar é que, se lá depois, quando eu encontrar o P, se esse P for par, morreu. O termo será positivo. Se o P for ímpar, bom, aí o termo que eu estou procurando será negativo. Gente, isso vale sempre. Sempre que o meu binômio for uma diferença, na hora que eu for encontrar um termo desse binômio, o P decide se ele é positivo ou negativo. Se o P for ímpar, negativo. Se o P for par, positivo. Tá? Guarda isso aí, anota isso aí. Tudo bem? Bom, na verdade, qual é o nosso desafio aqui? O nosso desafio é escrever esse termo geral, todo ele como com uma única potência de x. Aí, galera, aí vem o sofrimento, né? Aí você vai ter um monte de passagens, um monte de chances de errar, certo? Vai ser trabalhoso. Vamos devagar. Vamos passagem por passagem aí tentar entender o que vai acontecer aqui, ok? Bom, vamos lá. Vamos pensar no que aconteceu de uma linha para outra, né? Eu trabalhei com os radicais. Todo radical é uma potência de expoente fracionário. Então, toda raiz quadrada é uma potência de expoente meio. Raiz quadrada de 2, 2 elevado a meio. Toda raiz cúbica é uma potência de expoente 1/3. Certo? Então, raiz cúbica de 7, 7 elevado a 1/3. Então, nessa primeira passagem aí, o que eu considerei foi isso. Eu tenho aqui uma raiz quadrada, né, de uma maneira geral, no meu primeiro termo. Isso gera um expoente meio, que multiplicado por 12 menos P, vai dar esse expoente aqui, 12 menos P sobre 2. Ok? Então, a raiz quadrada que eu tinha no geral ali virou expoente meio, que multiplicado por 12 menos P, ficou 12 menos P sobre 2. Certo? Já no segundo termo, a raiz cúbica, né, que pegava o termo todo ali, vira expoente 1/3, que multiplicado pelo expoente P, fica P sobre 3. Essa foi a nossa primeira passagem aí. Legal? Tudo bem. Vamos lá, mais uma. Aqui embaixo. Bom, ainda trabalhando a questão dos radicais. Eu tenho ali uma raiz cúbica de x que virou x elevado a 1/3. E eu tenho aqui embaixo, no segundo termo, uma raiz quadrada de x que virou x elevado a meio. Desculpa, pessoal. Então,
com calma aí, né? Fui devagar. Vamos para a próxima. Bom, eu tenho x elevado a 1/3, olha na linha que a gente anterior aí, x elevado a 1/3 dividido por x. Eu tenho uma divisão de potência mesma base. Eu tenho o 3 e o 5, que faz a fração 3/5, e tenho x elevado a 1/3 sobre x. O que a gente faz? A gente mantém o x e subtrai os expoentes, ou seja, a gente faz 1/3 aqui de cima, menos 1 aqui de baixo. Isso dá menos 2/3, está aqui. Por isso esse expoente menos 2/3. Vamos fazer a mesma coisa lá no segundo termo. A nossa potência a nossa fração numérica é 5/3. Agora eu tenho x elevado a 1 aqui, que eu vou subtrair meio e vou ficar com meio. X elevado a meio. Repete a base, subtrai os expoentes. Ok? Muito provavelmente a próxima passagem é aquela onde eu vou multiplicar os expoentes, né? Potência de potência. Tá lá. Já separando os coeficientes numéricos, tá? No primeiro termo eu tenho 3/5 elevado a 12 menos p sobre 2. Aqui do segundo eu tenho 5/3 elevado a p sobre 3. Aí vou pensar agora só no x aqui na frente, ó. Esse primeiro x, se eu pegar menos 2/3 e multiplicar por 12 menos p sobre 2, ó, vamos lá. Vou pegar menos 2 e multiplicar por menos p. Vai dar 2p. Vou pegar menos 2 e multiplicar por 12. Vai dar menos 24. Está aqui, eu fiz a distributiva, né? Então, ó, menos 2 vezes menos p dá 2p. E menos 2 vezes 12 dá menos 24. E aqui embaixo, 3 vezes 2, 6. Ok? Aqui, no segundo termo, mais fácil, ó, 1 vezes p dá p, 2 vezes 3 dá 6. Então, p sobre 6. Legal? Sabemos que a gente precisa juntar tudo isso aí numa potência de x só. Vamos lá. Próxima passagem. Atenção aqui, galera. Se eu tenho 3/5 e 5/3, eu não posso juntar numa só. Mas se eu inverter aqui, ó, passar a ser 3/5, esse cara aqui fica negativo, não fica? Fica menos p sobre 3. Porque se eu inverto a base, eu troco o sinal do meu expoente. Aí eu fico com a mesma base aqui, repito a base, somos expoentes. Então fica 12 menos p sobre 2, menos p sobre 3. Tá aí. Aqui também a mesma coisa, ó. Repete a base, só que agora eu vou somar os expoentes, né? 2p mais p, 3p. Menos 24 repete, sobre 6. Ok? Só falta fazer agora essa continha aqui. Aí nós vamos ter 3/5 elevado a 36 menos 5p sobre 6. É só fazer essa continha de fração aqui, tá, gente? Que vai dar isso aí. Beleza? E aqui, o que aconteceu daqui para cá? Eu simplifiquei por 3 a minha fração. Eu tinha 3p, passei a ter p. Eu tinha 24, passei a ter 8. Eu tinha 6, passei a ter 2. Eu simplifiquei por 3 a fração. Beleza? Então, esse é o termo geral desse binômio aí. Coisa esquisita, né? Mas é isso. Mas eu quero o termo independente de x. Aí vamos lembrar do problema anterior. No problema anterior, a gente viu que para encontrar o termo independente de x, a gente precisa que o expoente do x seja zero. Certo? E aí, para o expoente do x ser zero, a gente precisa que
P menos 8 sobre 2 seja zero. Mas para P menos 8 sobre 2 ser zero, P menos 8 tem que ser zero. E para que P menos 8 seja zero, eu tenho que ter P igual a 8. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o termo independente de x no desenvolvimento dessa coisa feia aí é o nono, né? É aquele termo onde o P vale 8, né? Que na linha do triângulo de Pascal vai estar o 12 por 8. Né? Então, para a gente encontrar esse cara aí, a gente vai ter que substituir no termo geral o P por 8. E aí a gente vai encontrar isso aqui, ó. Binomial 12 por 8. 3 quintos elevado a 36 menos 40, porque aqui, ó, o 5, o P é 8, né? Então, 5 vezes 8 dá 40 sobre 6. E o x, claro, quando eu trocar o P por 8 aqui, x vai dar zero. O expoente do x vai dar zero. Ok? Tudo bem? Se eu fizer ali o 36 menos 40 dá menos 4, né? Então vai ficar menos 4 sextos. Né? Esse menos 4 sextos pode ser simplificado e aí a gente chega a menos 2 terços expoente do 3 quintos. Então, esse é o termo independente de x aí no desenvolvimento desse binômio. Agora é fazer conta, gente. Agora é fazer conta. A gente precisa calcular esse binomial 12 por 8, certo? E ver o que vai acontecer. Vamos lá. Calcular o binomial 12 por 8. Antes aqui eu fiz uma jogadinha, né? Estava com expoente negativo ali, então inverti a base para ficar com o expoente positivo, ficar mais bonitinho, ficar mais fácil de trabalhar. Vamos lá. Tá lá, calculando o binomial 12 por 8. Vou pegar o 12, levar até o 8, cortar ali, tem o 4 fatorial, não é isso? Que dá 24, certo? Beleza. Isso vai dar 11.880 sobre 24, que a gente vai dividir 11.880 por 24 e vai encontrar 495. Esse raiz de 3 sobre raiz cúbica de 25 nonos é porque propriedade das potências. Se eu tenho expoente fracionário, né, ó, se é sobre 3, vira raiz cúbica. Ok? E esse 2 aqui vira expoente do radicando. Tá aqui. 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado dá 9, né? Então, só transformei a potência de expoente fracionário em radical. Tá bom, gente? Bom, aí a gente encontrou essa resposta. Mas aí a gente vai lá para as opções e o que acontece? Meu Deus, eu fiz tudo isso e não encontrei nenhuma das opções. É desesperador, né? Não, mas eu tenho certeza que eu fiz tudo certinho. Por que eu não encontrei nenhuma das opções? Porque o cara que montou essa questão era malvado. Esse era malvado. Porque só você ter feito tudo isso aí já era justo, né? Encontrar aquilo ali nas opções e marcar teu X e tchau, né? Mas não. Ele não deu esse mole pra gente. Então, agora, galera, para saber qual a opção correta, é hora de fazer mágica. E por falar em é hora de fazer mágica, eu quero pedir um favor para você. Eu quero pedir para que, se você assistiu a aula até agora, que você faça esse comentário, escreva essa frase lá no comentário. É hora de fazer mágica. Tá? Porque se você escrever no comentário, né, essa frase, eu sei que você assistiu a aula até aqui. Tá bom? Eu queria fazer esse experimento aí, para ver quem realmente assistiu a aula até aqui. Aí você vai lá nos comentários e escreve, é hora de fazer mágica, né?
Claro, estou considerando que você não vai passar essa informação para ninguém. Não tem necessidade disso, não vou tirar ponto de ninguém, é só para um experimento. Então você vai lá e escreva isso, por favor, no comentário. Se alguém que não assistiu a aula ainda perguntar por que você escreveu isso, você diz, olha, assiste a aula lá que você vai descobrir. Né? Ajuda o seu colega a assistir a aula, fazer o que tem que ser feito. Tá bom? E vamos fazer a nossa mágica. Bom, a gente tem 495 raiz cúbica de 25 nonos. 495, veja bem, se você começar a decompor em fatores primos o 495, se você somar os algarismos do 495, ó, 4 mais 9, 13, mais 5, 18. Você vai falar assim, pô, esse cara dá para dividir por 3. De fato, dá para dividir por 3. Aí, quando você dividir por 3, né, você vai encontrar 165. Você vai, então, descobrir que 495 é, na verdade, 3 vezes 165. E aí, isso te dá uma... né, acende uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque você tem uma opção que tem 165. Opa! Espera aí. Então, tem uma opção que trata aí do... Estou me aproximando, né? Mas, por enquanto, não tem nada a ver com o que está ali na opção. Mas, de fato, 495 é 3 vezes 165. Bom, para ficar só o 165 do lado de fora aí, multiplicando o radical, só tem um jeito, é pegar esse 3 aqui e jogar ele aqui para dentro do radical. Mas se é uma raiz cúbica, para eu jogar esse 3 para dentro dessa raiz cúbica, ele tem que ir lá para dentro como? 3 ao cubo. Porque foi assim que ele saiu de dentro do radical, né? Cortou raiz cúbica com cubo. Então, se ele volta para dentro do radical, então ele vai como cubo. Então, a gente vai ter que isso é igual a 165 vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 25 sobre 9. 3 ao cubo é 27, né, galera? Então, 165 raiz cúbica de 27 vezes 25 sobre 9. Claro, se a gente dividir aqui, ó, fizer um tchum-tchum do 27 com o 9, dá 3. E a gente vai encontrar 165 raiz cúbica de 3 vezes 25, que é 165 raiz cúbica de 75. Foi maldade do cara, mas está aí. Está resolvida, opção correta, opção E. Valeu, galera. Olha, essa sem dúvida era a melhor questão aí que a gente tinha na apostila. Eu resolvi trazer ela. Vocês sabem que eu gosto de trabalhar assim. Eu mostro que tem o fácil e mostro que tem o difícil. Mas que no fundo, a gente faz sempre a mesma coisa. Ok? Aí, nessa altura do campeonato já está publicada lá a listinha de exercícios. Não botei muito exercício, a gente trabalha aqui na quinta-feira, né? Então, ó, tem 5 probleminhas em cima disso aí. Mais tarde eu publico a resolução, sempre do mesmo jeito, galera. Se vocês quiserem, né, me mostrar aí a resolução de vocês, bate a foto, print, sei lá, coloca aí nos comentários, tira a sua dúvida. Tá bom? Eu sei que essa aula foi uma aula mais complicada que a da semana passada, mas ela está em vídeo, galera. Você pode voltar, ver de novo, né? Tentar você mesmo resolver a sua dúvida. E se ainda assim você não conseguir, aí, Max, chega aí porque não está dando não consegui. Tá bom? Mas vamos tentar fazer os exercícios, eu acho que vocês vão conseguir resolver aí numa boa. E assim devagarzinho, né, galera, a gente vai caminhando e a gente vai chegar lá, tá bom? Grande abraço aí e até a próxima.